Seja bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Meu nome é Anderson e nesse vídeo eu vou te mostrar a definição de apóstolo. Se você pesquisar em sua Bíblia, dependendo da versão que você estiver utilizando, você pode encontrar por volta de 70 a 80 vezes a menção da palavra apóstolo. No meu caso, eu encontrei de 75 a 82 vezes. E tem um detalhe, você não encontra o termo apóstolo no Antigo Testamento. Você vai encontrá-lo apenas no Novo Testamento. Em nosso meio cristão, é muito comum a maioria das pessoas utilizarem o termo apóstolo para se referir apenas aos 12 discípulos de Jesus Cristo e também ao apóstolo Paulo. Mas você sabia que a Bíblia chama outros personagens de apóstolo? Eu vou ler para você alguns desses nomes: Barnabé, Andrônico, Júnias, Timóteo, Silas, entre outros. Até o próprio Senhor Jesus Cristo é chamado de apóstolo. Isso nós vamos ver daqui a pouco nesse vídeo. E quanto à definição do termo apóstolo? Em grego, existe um verbo apostelo, que significa enviar. Desse verbo se deriva também uma palavra grega, apóstolos, que é a palavra que é traduzida para o nosso português como apóstolo. Então, esta palavra tem duas definições simples e objetivas: alguém enviado e mensageiro. Então, repetindo, duas definições da palavra apóstolo. Primeira definição, alguém enviado. Segunda definição, mensageiro. Agora eu vou ler para você 3 referências bíblicas nas quais veremos o emprego desse termo apóstolo, cada um com uma perspectiva diferente, ou seja, empregando esse significado a tipos de pessoas enviadas diferentes, a tipos de mensageiros diferentes. A primeira que vou ler está em João, capítulo 13, versículo 16, na versão Almeida Corrigida Fiel. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se você ler esse versículo na versão NVI, ela vai estar traduzida como mensageiro. Nesse primeiro exemplo, em João 13,16, nós temos a palavra grega apostolos, traduzida como enviado ou mensageiro, indicando o sentido genérico, ou seja, não se refere a um tipo ou classificação de pessoas ou grupo de pessoas especificamente. Agora eu vou ler o segundo versículo. Está em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, na versão NVI, Nova Versão Internacional. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Vejamos aqui que o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme falei anteriormente, ele é chamado de apóstolo. Nesse caso, o sentido dessa palavra é embaixador, mensageiro, ou seja, Jesus Cristo, ele foi enviado por Deus como um mensageiro aos homens da terra. Jesus Cristo já afirmou, e nós temos isso no Novo Testamento, que aquele que o recebe, recebe o Pai. Aquele que o rejeita, rejeita também o Pai. Porque Jesus Cristo veio representar a pessoa de Deus e trazer a sua palavra de salvação. Portanto, aquele que rejeita Jesus Cristo e a sua palavra está rejeitando a Deus e também a sua palavra. Mas aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra está aceitando ao próprio Deus e também
a sua palavra. Então, nesse segundo exemplo, vemos a palavra apóstolo como embaixador, mensageiro, que no caso nos referimos à pessoa de Jesus Cristo. Agora vamos para o terceiro versículo. Está em Apocalipse capítulo 21, versículo 14, na versão NVI. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vejam que aqui a palavra apóstolo, que no caso está no plural, está se referindo aos discípulos de Jesus, pois está escrito os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui não é qualquer apóstolo, não é qualquer pessoa enviada, não é qualquer mensageiro. Aqui está especificando quem são os mensageiros, quem são as pessoas enviadas, ou seja, quem são os apóstolos, que no caso são os apóstolos de Cristo. Então, a palavra apóstolo pode se referir a vários tipos de mensageiros. E nesse caso, eu li para você mensageiro, ou seja, apóstolo, de uma forma genérica, pode se referir a qualquer pessoa. Mostrei também a palavra apóstolo se referindo a uma pessoa específica, um embaixador, um mensageiro, que no caso é o próprio Senhor Jesus Cristo, que cumpre o papel de mensageiro do próprio Deus, embaixador do próprio Deus. E no terceiro exemplo, eu mencionei a palavra apóstolo se referindo especificamente aos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. Peço a você que você ative as notificações, pois eu vou publicar um próximo vídeo fazendo uma comparação entre discípulo e apóstolo, pois existe uma diferença entre discípulos e apóstolos. Espero que esse vídeo tenha contribuído com seus estudos bíblicos. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like caso tenha gostado e compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.